Fala, minha galera bruta. Turma, hoje eu vim fazer esse vídeo aí para perguntar a vocês o seguinte: alguém sabe o que está acontecendo no mundo? Porque vejo muitos homens hoje, sabe, reclamar de algumas mulheres, vejo mulheres reclamando dos homens. E aí, o que eu tenho percebido com isso? Que tanto a mulher quanto o homem estão em papéis invertidos. Sabe, o homem não foi feito para disputar nada com a mulher, e a grande maioria não disputa, e a mulher também não foi feita para disputar com o homem. Mas hoje o que está acontecendo é muita mulher disputando, sabe? E aí eu vejo algumas militâncias, né, querendo um direito que a mulher antigamente não tinha, mas sendo cobrado nos dias de hoje, vamos dizer assim. Só que se você for olhar para a história, né, a mulher antes cuidava mais do lar, o homem trabalhava mais. E o que a gente tinha de positivo nisso? Os homens eram mais masculinos, porque o homem sabia que a função dele era ir, prover, e antigamente ele ia, caçava, trazia a caça para casa, sustentava a mulher, os filhos, protegia o ambiente. E com isso a mulher se sentia protegida, se sentia amada, respeitada, e ela cuidava dos filhos. Como ela cuidava dos filhos, os filhos cresciam com mais princípios, né? Com mais respeito. Hoje, a gente vê uma mudança bem drástica, né? Hoje, a maioria das mulheres trabalha fora, tem que ajudar dentro de casa, a sustentar. Muitos homens não estão trabalhando, estão meio encostados nas mulheres, ou às vezes depende do governo para algumas coisas. Não que seja errado, tá? Essa parte aí, porque cada um tem a sua particularidade. Mas eu não estou falando de um pequeno grupo, eu estou falando do modo geral, né? E por que as mulheres hoje estão militando muito assim também? Porque com a mulher saindo para o mercado de trabalho, a mulher tendo que vencer carga horária e chega em casa cansada, tem que fazer comida, aí pega a criança na creche, tem que ver o marido, tem que ver os filhos, e isso tudo sobrecarrega, sabe? A mulher ela não se sente mais tão protegida. E aí, como ela tem que sair, ela deixa a feminilidade, então ela bate de frente com o homem. E o homem, por natureza, ele não gosta de ser contrariado. Porque quem briga com o homem, quem grita com o homem, a função do homem é se defender. Não estou falando em agressão. Se defender, aí vai, discute, não aceita, sabe? Aquilo. É essa a questão. Então os homens hoje estão reclamando das mulheres, que as mulheres estão menos femininas. As mulheres estão reclamando dos homens, que estão chamando os homens aí de princesos, né? E tudo se perdeu, a admiração se perdeu, o respeito se perdeu, e muito se dá hoje por conta de direitos que um grupo e o outro querem disputar entre si. O homem ainda quer ter a mulher feminina dentro de casa, submissa, no bom sentido, não no sentido de ser mandado, mas ele quer aquela mulher submissa a ele, carinhosa, que cuida do lar, que cuida dele, que admira. Mas a mulher hoje tem que sair para o campo, a mulher hoje tem que trabalhar, e ela volta estressada e sobrecarrega muitas coisas nela, e ela, em casa, ela descarrega tudo isso em quem está próximo, né? Enquanto isso também, a mulher olha para o homem e ela vê, poxa, eu trabalho, eu tenho que ajudar dentro de casa, e muitas vezes vai ter essa comparação, essa disputa entre os dois. Aí você me pergunta, mas qual a solução disso? A solução disso hoje é que o homem tem que se desdobrar, tá? Porque o homem, só com o salário que ele recebe, né, principalmente aqui no Brasil, ele não consegue dar o conforto necessário que hoje todos querem. Quer ter um bom carro, quer passear, ter uma boa casa, comer coisas boas, viajar. As coisas estão muito caras e o homem não consegue. E muitos homens se sentem frustrados com isso, porque ele tenta, ele luta, ele corre atrás, mas ele ainda se vê na necessidade de receber a ajuda da esposa, e às vezes nem queria que ela tivesse. Só que a mulher que está passando por isso, ela não vai entender. Muitas vezes ela olha para o marido, não sabendo o que passa dentro dele, ela começa a achar que ele poderia fazer mais, né? E o homem e a mulher não se abrem um para o outro como
se deveria, né? O homem conversa com os amigos e as mulheres conversam com as amigas. E elas se abrem umas com as outras, mas aonde precisa ser resolvido, não resolve. E tem essa disputa. Então, para resolver, a mulher hoje teria que ter uma opção de trabalhar porque ela quer e não porque ela precisa. E o homem teria que conseguir ganhar um pouco mais. Muitas vezes não dá com um emprego, então tem que dobrar essa jornada e tirar um pouco de carga da mulher. Nisso, a mulher vai olhar para o homem com mais respeito, com mais atração, sabe? Com mais admiração, porque ela vai ver ele se esforçando para isso. Mas isso, homens, não quer dizer também que nós temos uma desculpa para ausência, né? A gente tem que estar também presente, tem também que ajudar ela na cozinha, ajudar com os filhos, conversar, porque nós temos a estrutura disso. O próprio Jesus falou, né, que o homem ia comer, ia se sustentar com o suor do seu rosto, do seu trabalho. Comece a ver o que você pode fazer. Arrumar um outro trabalho, aumentar a sua renda, sabe, passar em um concurso, e aí a sua mulher vai começar a ser mais feminina. E com isso vai ter menos disputa dentro de casa, porque ela vai te olhar com admiração. E o homem, quando que puder, né, dar o melhor para a família, que seja para a família, e que não seja apenas para ele próprio, ou com isso dar margem para poder viver outras coisas, outras aventuras aí. Vamos respeitar a nossa família, tá? A responsabilidade, eu falo que é nossa, eu puxo para mim, porque nós que fomos designados a cuidar das nossas esposas, assim como Cristo cuidou e cuida da igreja e deu sua vida por ela. Então o dar a nossa vida é muito mais do que chegar em uma guerra e você tomar um tiro. O dar a vida é você fazer o máximo, é se dedicar para sua casa, para sua família. E você que vive sob pressão, que às vezes se tem como coitado, cara, é da pressão que se faz que se fazem os melhores soldados, tá? Bons marinheiros não são feitos em águas tranquilas. Então, em águas agitadas, ali se fazem os melhores. Então, que a gente venha aprender com isso, sabe? Menos mimimi. Saiba também escolher uma mulher que esteja do seu lado e que ela colabore com você no sentido emocional, sabe? Que ela te apoie nas suas apostas, que ela te apoie na sua carga horária de trabalho, que ela te apoie em tudo que você for fazer. Porque é de você, homem, que vai vir essa calma para ela. É de você, homem, que vai deixar ela mais aliviada, que não vai sobrecarregar tanto a vida dela em jornada de trabalho, em escutar desaforo de chefe. Tá bom? Então, vamos deixar de ser princeso? Vamos deixar de querer disputar as coisas com as mulheres? Porque desde o início, nós fomos feitos primeiro, né? Então, a gente tem uma carcaça mais forte. A gente aguenta mais, tá? E se Cristo falou com a gente que nós somos os cabeças, a gente precisa pegar essa responsabilidade. Por mais que existam hoje muitas feministas correndo atrás de seus direitos, que é isso, que é aquilo, é porque talvez ainda não tenha achado um homem para cuidar, para amar, para proteger, para dar a vida. Entendeu? E quando encontra um homem raiz desse tipo, com postura, com ações, sabe? As coisas mudam. Então, time, que nós possamos ser assim. Vá e vença, e que por vencido não vos conheça. Os